Boa noite a todos e todas e todos. Prazer enorme, me sinto muito honrada por estar aqui nessa mesa com a nossa ministra, a qual eu tenho, assim, um orgulho de ter conhecido você quando nós estávamos na Secretaria de Direitos Humanos e você esteve aqui e foi maravilhoso o trabalho, a nossa conferência que nós tivemos de assistência social. Também cumprimentando a nossa reitora Diana, cumprimento a todas as pessoas e todas as mulheres aqui presentes. Estou aqui hoje representando os movimentos sociais e para mim é uma honra estar representando o movimento social, porque no meu entendimento, eu acho que esse é o entendimento do movimento social, que é ele que baliza todas as políticas públicas, são eles que indicam a necessidade do povo. E o movimento social é o que movimenta as políticas públicas, é que movimenta as políticas de defesa dos direitos humanos. E eu me sinto honrada hoje, enquanto uma mulher negra, afro-indígena, de estar aqui representando este movimento social. Nós, mulheres negras, a população negra de Foz do Iguaçu, que chega a quase 38%, aqui representada por várias mulheres, as mulheres indígenas que aqui estão, e as mulheres de um modo geral, que somos a maioria desta população, somos nós que movimentamos grande parte deste movimento social. Se você vai em qualquer conselho, quem está lá? A maioria são as mulheres. Se você vai na associação de moradores, quem estão lá? A maioria são as mulheres. E eu me sinto muito honrada de estar aqui hoje, eu, uma mulher negra, uma mulher afro-indígena, representando o movimento social, em todas as esferas. As mulheres trans, as mulheres indígenas, as mulheres negras, as mulheres imigrantes, as mulheres docentes e discentes, enfim. Para mim é uma alegria enorme. E eu tenho esse entendimento do movimento social. O movimento social é que movimenta as políticas públicas no Brasil. E se não fosse o movimento social, o movimento das pessoas, nós não tínhamos tido o movimento das diretas já, nós não teríamos tido o movimento estudantil na década de 80, nós não teríamos a União Brasileira de Mulheres, nós não teríamos a Marcha Mundial de Mulheres, nós não teríamos ao Negro, nós não teríamos todas essas movimentações em defesa das pessoas, em defesa das pessoas que não têm acesso. E hoje, muitas coisas foram garantidas. O movimento estudantil hoje, a UNILA, hoje ela é fruto do movimento estudantil. Nós tivemos recentemente o Congresso da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas. Foi um dos maiores congressos que teve. E hoje a gente vê a UNILA aqui. Eu entendo que a UNILA ela é fruto deste movimento estudantil que nasceu na década de 80, que nós defendíamos nas nossas pautas uma escola pública, gratuita e de qualidade. E a UNILA hoje ela representa isso, ela representa a vitória dos estudantes da década de 80, o qual eu fiz parte. E eu me alegro muito de estar aqui hoje. A UNILA para nós como falar, a coroa de Foz do Iguaçu. E a gente defende ela porque nós temos muito orgulho dessa universidade, muito orgulho de ter ela aqui, porque a UNILA, ela mudou a nossa cidade, ela mudou o entendimento da universidade pública, ela mudou o entendimento do que é ser jovem, do que é o entendimento da juventude e de diversidade. Hoje o Foz do Iguaçu, ele tinha uma diversidade e hoje, através da UNILA, eles entendem a diversidade, porque vê toda essa juventude falando todas as línguas, e ver toda essa juventude caminhando pela rua, livre, leve e solta, né? Do jeito que deve ser. A comunidade árabe também, que aqui é representada pela Amar, minha amiga, que representa também as mulheres árabes, que recentemente, né, sofreu uma violência terrível, que foi de conhecimento do Brasil todo. E também não podemos deixar de falar das mulheres de terreiro, que é uma grande maioria. Você sabia que nós temos mais de 120 terreiros aqui em Foz do Iguaçu e quase todos eles comandados por mulheres, né? Então a gente também não pode deixar de falar. E também aqui eu trago toda a minha solidariedade à comunidade árabe palestina, que tem sofrido, né, grandemente, né, ali no Oriente Médio, e quem sofre ali são as mulheres, as crianças e os idosos. E o movimento popular é que tem prestado a solidariedade a esse povo. Então, o movimento social é isso, é solidariedade e transformação. Muito obrigada.
Neste momento, para proferir sua mensagem e fazer a abertura oficial desta cerimônia de aula magna, convidamos a reitora da UNILA, professora Diana Araújo Pereira. Boa noite, buenas noches. É uma alegria ver esse auditório cheio de estudantes, de servidores da nossa universidade, professores, servidores técnicos e comunidade externa. Então, como eu disse antes, a UNILA é um espaço que é da cidade, é da América Latina e do Caribe, mas é de Foz do Iguaçu, é do Paraná, é dessa região trinacional. E também, obviamente, agradecer a presença aqui da nossa ministra, a presença da Mazé conosco. Vejam, a gente tem na mesa a ministra de Estado e a representante dos movimentos sociais. É esse o movimento que a UNILA quer fazer. A UNILA quer ser cada vez mais uma universidade popular, uma universidade onde cabem todas as pessoas, com toda a diversidade que existe na nossa região trinacional e na América Latina e no Caribe. Hoje eu soube pela ministra que ela esteve presente na nossa aula inaugural em 2010. Então, é mais um pedacinho da nossa história que eu desconhecia. Então, a ministra Márcia Lopes, que hoje está conosco, como ministra das Mulheres, vem para proferir a aula inaugural do início do semestre. E isso nos orgulha, e nos orgulha muito, porque nós precisamos construir as universidades. A Andif está muito envolvida, mas todas as universidades do Brasil. Nós temos uma responsabilidade educativa para a construção de uma nova cultura que traga o fim do feminicídio, o fim da violência, o fim da discriminação. Então, nós, universidades, estamos dispostas a assumir isso, e a UNILA principalmente. Então, a UNILA está assumindo a sua responsabilidade, efetivando uma série de políticas. Fizemos a ação do Banco Vermelho, vocês estão convidados a conhecer lá no pátio. Estamos preparando a nossa cuidoteca e vamos continuar fomentando todas as ações possíveis para que a gente tenha um espaço seguro para as mulheres na nossa universidade. E quero pedir à ministra que, por favor, mande um abraço para o nosso presidente Lula e agradeça a ele pelo Pacto Nacional contra o Feminicídio, porque desde que esse pacto foi lançado, a gente agora ouve falar em feminicídio em todos os telejornais, tem trend na internet, tem uma série de movimentos. Isso começou a ser falado, mencionado, pronunciado. Isso é muito importante se a gente quer, de fato, alterar essa cultura para a nossa sociedade brasileira e também para toda a região. Então, estamos aqui para esse momento importantíssimo e vamos ouvir, de já passo a palavra para quem a gente veio escutar, que é a nossa ministra de Estado, Márcia Lopes. Eu estou em casa. Então, boa noite a todas, todos e todes. Eu estou muito feliz por estar aqui. Quero iniciar, que eu também fiquei muito emocionada, fazendo a memória da Martina Piazza Coni, que foi vítima de feminicídio nesta cidade em 2014, ex-estudante desta universidade, da UNILA, e que dá o nome deste auditório. E fazer a memória é sempre, sempre muito importante. Então, que a Martina nos empolgue, nos dê força para a gente sempre ter a coragem de enfrentar todas as grandes violências que são cometidas contra os nossos países, principalmente aqui da América Latina e Caribe, que a gente tenha a possibilidade de sonhar e de realizar a resistência necessária para que a gente tenha sempre a vitória da vida, da democracia e da justiça. Então, quero agradecer muito o convite da querida reitora da UNILA, a Diana Araújo, também do meu amigo, colega de universidade lá da UEL, antes, né, do Rodney de Oliveira Lima, e da querida Mazé, que estava aqui agora, Elsade, que é a representante da União Brasileira de Mulheres do Paraná e do Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial.
E, em nome dela, cumprimentar todas as pessoas, a Vitória, que está aqui e que é da área de gênero da Itaipu Binacional, essa empresa estatal que tem sido sempre um grande exemplo, toda vez que nós temos um governo democrático, popular, a Itaipu volta com força para cumprir a sua missão social. E eu cheguei aqui hoje, esse é o 8º compromisso que eu cumpro, e eu cheguei aqui hoje visitando a construção da Casa da Mulher Brasileira, que eu espero que ainda esse ano eu volte para inaugurar essa casa, que vai ser tão importante no serviço da rede de atendimento e proteção social. Então, Vitória, agradeço muito ao nosso presidente Enio Verri, toda a equipe da Itaipu, que tem sido muito parceira. A Neuci Velton, que está aqui, bom te rever, o Ronaldo, a Rosa, a Geusina, né? Lembrávamos que hoje subindo a rampa, que eu falei, parece que eu conheço esse prédio, mas eu não tinha dúvida, e depois eu perguntei, porque eu estive muitas vezes aqui na condição também de professora, aqui da Uniamérica, né? Na época o Elias, nosso companheiro que é daqui, que foi secretário municipal de assistência social e hoje é diretor de proteção social básica da Secretaria Nacional de Assistência Social, do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social. Então, foi muito bom aquele período em que eu vinha várias vezes, né, dar aula, partilhar, fazer as conferências. Enfim, eu sou de Londrina, do Paraná, e sou assistente social e professora aposentada da Universidade Estadual de Londrina. E tive a honra de trabalhar com o presidente Lula já lá no primeiro e segundo governos. Fui secretária nacional de assistência social, secretária executiva do Ministério, e em 2010 eu fui ministra. E foi nesse período que eu estive aqui com o presidente Lula, junto com 600 estudantes de camisetas laranjas, dos vários países, para fazer a aula inaugural da UNILA. Foi uma grande emoção, todos vieram às lágrimas, porque de fato era um dia que marcava a vitória da resistência, da participação, da mobilização, da junção de esforços de todos esses países aqui da nossa região. E eu tenho certeza que agora são muitos mais países presentes aqui, né? E à época nós tivemos um discurso maravilhoso, uma aula, de fato, do presidente Lula naquele momento, falando da democracia, falando da justiça, falando da paz, daquilo que ele continua falando até hoje. Então, de fato, né, me emociona estar aqui, ver esse auditório repleto de estudantes, né, de servidoras, servidores, de pessoas, de convidadas, de toda a comunidade aqui de Foz do Iguaçu. E quero dizer que é sempre muito, muito importante quando a gente se reúne num espaço que é sempre plural, que é sempre democrático, onde a gente precisa, inclusive para fazer as lutas, né? Eu fiz muitas greves na UEL enquanto professora, né? Porque a gente queria sempre a luta por melhores salários, melhores condições de trabalho, por melhor qualidade de ensino. Desde estudante, né, no movimento estudantil, a gente fazia isso. E eu não tenho dúvida que foi isso que mudou a realidade brasileira. Foi isso que levou a nossa Constituição de 88, que trata do Estado Democrático de Direito, que pela primeira vez coloca o modelo de gestão das políticas públicas no país, que inclui assistência social na seguridade junto com saúde e previdência, que fala da questão indígena, que fala da questão das populações quilombolas, de todas, né, as diversidades desse país e de tantos países. Então, de fato, né, ter as universidades como parceiras, para a gente é sempre um alento, porque é um lugar em que a gente sabe que a gente pode estar, pode falar o que pensa, a gente pode divergir, a gente pode contestar e a gente pode construir juntas e juntos a democracia. Na última reunião na Assembleia Geral da ONU, o presidente Lula estava, e uma das mesas que ele organizou foi exatamente falando da democracia. E ele estava lá com vários países aqui da América Latina e dizendo o que é a democracia? A democracia é quando eu acordo de manhã e penso
com quem eu vou falar hoje, com quem eu vou conversar, com quem eu vou partilhar a minha ideia, os meus sonhos, as minhas propostas de país, de mundo, não é? Então, algo que pode parecer que está num nível tão estratosférico, é claro que é muito bom a gente ler democracia como valor universal, né? Nós temos uma literatura vasta quando se discute democracia, mas é bom também quando a gente passa a entender que uma atitude tão simples pode demonstrar, uma atitude de escuta, como hoje eu ouvi o professor Mário contando, né? Uma atitude de escuta, uma atitude de diálogo, uma atitude de apreender uma crítica, de saber receber uma crítica, o quanto isso eleva, né, a nossa condição de humanidade. E agora nós voltamos. O presidente Lula participou, nós acompanhamos a primeira cúpula entre Brasil e Espanha, semana passada. E foi incrível como nós pudemos falar, né, com Pedro Sanches e ele, e ministras e ministros de lá, e ministras e ministros daqui. Nós assinamos um memorando de entendimento para que a gente conheça as boas experiências que a Espanha tem, e tem várias, né, e também que o Brasil possa mostrar suas experiências. E como foi importante que também, paralelo, havia um grande evento de mais de 5.000 pessoas, de partidos políticos e movimentos sociais. E como foi bom, vocês podem ter ouvido o presidente falar pelas redes, né? Como foi bom ouvir de novo, mais uma vez, a indignação do presidente Lula em relação às guerras, em relação a esse domínio do imperialismo americano, dessa tentativa permanente e dessa, obviamente, né, de tudo que está acontecendo no mundo, né, e a presença tão difícil, de tantas más intenções do próprio presidente dos Estados Unidos, e a gente sabe o que significa isso, de mais uma vez isso tentando submeter países, né, a sua forma de ver o mundo e de achar que ele é o todo-poderoso. Enfim, foi muito bom a gente poder partilhar daquele momento e defender intransigentemente a paz, e defender que os recursos públicos sejam destinados a cumprir e a realizar as políticas públicas, e não a comprar mísseis, bombas e comprar todos os artefatos que acabam com a vida das pessoas. É muito duro, é muito triste a gente assistir, né, aquilo que tem acontecido em cada lugar, faixa de Gaza, ou seja lá o que for, né? Enfim. Então, acho que a gente precisa, estando aqui e como futuros profissionais, né, assimilar que é tão importante a gente entender, né, como é que o mundo está funcionando, quais são as tendências, né, de uma nova visão, de um novo tempo. Eu sempre usava o texto do Hobsbawm nas minhas disciplinas, A Era dos Extremos, né, quando ele diz que nós sabemos porque chegamos até aqui. A história do mundo, da humanidade, as decisões, e é muito importante quando a gente ensina fundamentos históricos no serviço social, a gente lança a mão de pessoas que não fazem uma leitura linear da história da humanidade, mas que de fato vai analisando o que aconteceu, porque nada é neutro, né? A gente, qualquer momento, um grito que a gente dá, uma fala, um diálogo, isso tudo tem um sentido, e é muito importante, né, que a gente entenda e compreenda e traduza isso. Então ele diz, nós sabemos porque chegamos a esse ponto da história, e daqui para frente, se a gente não tomar uma atitude em defesa da humanidade, o nosso futuro será dizimar as pessoas, dizimar os grupos. Eu me lembrei que quando eu estive na República Dominicana, pertinho do Haiti, aqui tem haitiano, não é? Eu queria muito ter ido lá, não fui ainda, mas tenho muitos amigos e amigas,
e lá eu andando pelas ruas, uma arquitetura maravilhosa lá em Santo Domingo, esse meu amigo dizia assim: aqui todos e todas as indígenas foram dizimadas. Ou seja, né, a gente volta a se perguntar, qual a razão? O que é que explica isso? Né? Como aqui no Brasil, quando a gente caminha por esse Brasil afora, que a gente vai encontrando, são 28 povos e comunidades tradicionais, né? E que agora, depois desse tempo que nós ficamos paralisados, de 2016 a 2022, e antes da nossa Constituição de 88, quantas vezes a gente se depara com os grupos, né, que estão aí nos quilombos. Eu fui visitar Vão de Almas, 150 quilômetros ali de Brasília, naquela época, um lugar lindo, maravilhoso, onde as mulheres e homens, né, diziam: a gente aqui conheceu, a primeira moeda que nós conhecemos, e foi para a gente poder começar a se organizar do ponto de vista da nossa vida, da nossa comunidade, das nossas trocas, foi o recurso do Bolsa Família, um recurso público. E depois o Luz para Todos, que veio trazer poste para a gente, e as mulheres deixaram de morrer, as gestantes, né, porque nós não tínhamos como levá-las, e aquela maca de madeira pesada, né, que fazia com que elas morressem, porque eram, às vezes, 30 quilômetros, e demorava 4, 5 horas para fazer esse trajeto. Então, assim, lugares, espaços, em cada canto desse país, que reflete decisões, que reflete uma visão de mundo. Então, a pergunta que se faz numa universidade, em cada curso, em cada graduação, pós-graduação, é essa, né? Por que nós estamos aqui? O que é que nós queremos para o futuro do país? O que é que nós queremos para o futuro da América Latina e Caribe? Como é que nós vamos ajudar a construir um mundo, né, de paz, um mundo em que a inteligência é tão presentes, né? E também no Brasil, que a nossa tendência é acabar se desvalorizando muito. E eu vejo isso, depois que eu passei pelo Ministério, eu fui muito para os países da África e América Latina e Caribe. E em cada país que eu chegava, eu me perguntava: puxa vida, olha só, que país lindo, de belezas naturais, de arquitetura, de gastronomia, de arte, de música, de capacidade de produção. Não tem sentido, né, ter uma guerra, não tem sentido ter uma disputa que é sempre desleal em relação a quem pode não só usufruir das riquezas de um país, mas pode perpetuar a pobreza, a fome, a miséria, a indignidade das pessoas, o preconceito, todo tipo de preconceito. Nenhuma sociedade vai se evoluir, nenhuma sociedade vai avançar com qualquer tipo de discriminação e preconceito. E é tão duro, porque lá do 6º andar do Bloco C, na Esplanada, a gente olha para o Congresso Nacional e diz assim: puxa vida, 513 deputadas e deputados, muito poucas deputadas, 91, e tudo que a gente quer, quem sabe muitas mulheres dessa sala se disponham a serem deputadas estaduais, federais, senadoras. É disso que a gente precisa. A gente vê aquelas 91 mulheres absolutamente ofendidas, humilhadas por lideranças masculinas que são deputados, e que tudo que a gente queria era que fossem representantes nossos, mas eles representam a quem? Então, esse é uma permanente reflexão que a gente tem que fazer. Mas o que isso tem a ver com o meu curso de Sociologia, de Serviço Social, seja de Economia, de Direito, que tem tudo a ver, né? Porque a política está no centro das nossas vidas. Quando a gente lê a Constituição, desde o primeiro artigo, o artigo 6º, quando trata dos direitos sociais, e assim por diante, a gente vai olhando nela a forma como o país precisa e está organizado do ponto de vista da legislação, mas do ponto de vista de uma dinâmica que ele vai ganhando, se ele cumpre ou não o que está aqui. Outro dia, lá
numa audiência no Senado, a gente estava falando da importância da aprovação de leis que nós temos conseguido aprovar a duras penas no Congresso, no Senado ou na Câmara Federal, e que a população nem tem ideia por que aqueles deputados e às vezes deputadas não votam naqueles projetos, né? Ou votam e apoiam projetos absolutamente contrários à dignidade humana, contrários à democracia. E aí a Jandira Fegali falava assim, nós temos que abrir uma campanha do cumpra-se, cumpra-se. Né? Por exemplo, quando o presidente Lula fala a lei de igualdade salarial tem que ser cumprida, é tão simples, para a mesma função, o mesmo salário. Quantas mulheres aqui em Foz do Iguaçu, aqui vocês têm de 285.415 habitantes, aqui tem 140, quase 148 mil são mulheres. Onde estão essas mulheres aqui em Foz do Iguaçu? Como elas vivem? Que elas estão, quem está tendo acesso à educação, às políticas públicas de modo geral, como é que elas convivem, que tipo de perspectivas de futuro elas têm, como elas são tratadas, existe muita violência? Aonde está, né, essa violência contra as mulheres? Por que isso existe? Quem são os homens dessa comunidade, né, aqui de Foz do Iguaçu? Como é que esses homens, aqueles que são éticos, que têm humanidade, aqueles que têm a visão e o compromisso com a igualdade de gênero, raça e etnia, como é que a gente pode alavancar que esses homens participem desse processo de construção daquilo que nós queremos, que é a igualdade de gênero, raça e etnia? Sem isso, nenhum país será desenvolvido. Vocês não têm ideia do que é a gente estar numa mesa de negociação com países que não assinam nada. Se você puser gênero no documento, eles já retiram o apoio. Né? Tivemos agora em Fortaleza, em dezembro, com 32 países, tiramos um bom documento, uma boa declaração. Não foi simples, mas a gente foi conversando com os países, né? E nesse momento, é claro, a Argentina é sempre um país que não quer assinar nada. Independente de qualquer coisa, ela se omite, né? E às vezes, claro, a própria pessoa que está lá representando o país, seja uma ministra, um ministro, seja quem for, então isso é um contexto e que a gente espera, né? O Chile, até há pouco tempo, estava conosco, agora já não está mais. Por quê? Porque isso tem a ver com o resultado das eleições. E com o resultado de eleições que, às vezes, a população não tem a possibilidade, a oportunidade, de fato, de fazer uma escolha que sabe que o país vai estar melhor, que o país vai estar mais desenvolvido, dependendo da escolha que ele fizer. Né? E é por isso que a gente lutou tanto pela democracia, por isso que a gente lutou tanto para que as mulheres pudessem votar. Desde que ano que foi que a mulher passou a votar, vocês se lembram? 1932 começou o movimento e logo em seguida as mulheres puderam votar. Minha mãe nasceu em 28, ela ainda é viva. Né? Eu falo com ela, converso com ela, como é que era naquele período, né, em que as mulheres, como é que as mulheres eram tratadas, enfim. Então são processos históricos que a gente precisa entender, precisa sempre retomar para a gente poder dizer aonde nós estamos, sabemos porque chegamos até aqui e o que nós queremos para frente. Nesse momento do mundo em que há uma perplexidade nas relações, na convivência, nas decisões, é muito importante. Quanto mais a gente fortalecer a região, as cooperações Sul-Sul, né, Mercosul, todas as iniciativas, isso vai dar muita força para nós, isso dá muita força para nós. Me lembro que aqui, na época que eu estava no MDS, nós fizemos um grande seminário aqui em Foz do Iguaçu, com 10 países, eram para ser 4 países, e foram mais de 10, sobre democracia, sobre as políticas sociais, e chamamos a sociedade civil,
vários países eles nem entendiam por que a gente estava chamando a sociedade civil. E aí vieram, a gente teve que orientar os países, quem eles poderiam procurar nos seus países que representassem a sociedade civil. Porque o Brasil tem uma tradição importante, bonita de participação das mulheres, da juventude, dos e das trabalhadoras e trabalhadores desse país. Então, foi muito legal, né, esse seminário, e que depois a gente tirou uma carta de princípios e que foi seguindo. Até hoje, às vezes, eu encontro alguém de um desses países, né, e eles falam de como foi importante a gente marcar um posicionamento político em relação às nossas concepções. E foi isso que aconteceu lá em Fortaleza. O MESECV, que é a Carta do Belém do Pará, que fala de 30 anos atrás, que fala da questão da violência, agora tirou como um resultado uma carta modelo de violência digital. Seria muito legal, viu, Diana, Rodney, todas as professoras e os estudantes, que vocês pudessem pegar essa carta modelo, a cópia eu posso mandar, né, o documento que trata dessa lei modelo, que está em tramitação lá no Congresso, e que a gente não sabe o que vai dar, porque tem gente lá que já está falando que não vai passar. Né? Então, é tão importante, porque se o Estado brasileiro não faz uma regulamentação, ninguém quer impedir nada. Agora, se não tiver uma regulamentação responsável e que, de fato, tenha a dimensão do que é informar, do que são as liberdades, do que são os acessos, né? Para que serve as plataformas, para que serve a inteligência artificial, a gente não sabe o fim disso. Não sabemos o fim disso. A gente sabe que hoje o discurso de ódio, Red Pill, machosfera, todas as fake news, enfim, tudo, né, para exatamente impactar e desmontar e destruir mais ainda esse processo que nós estamos lutando tanto em relação ao respeito, à dignidade das mulheres, de todas as mulheres nas suas diversidades todas. Essa é uma outra questão. A gente, geralmente, nos documentos, né, de alguns países, quando estamos juntos, não podemos falar em comunidade LGBTQIAP+, ou nas LBTs, nas trans, nas travestis. A gente tem que ter um jeito, né, para falar, para construir do ponto de vista de um princípio, porque não se aceita. E foi o que aconteceu também no governo anterior aqui, né? Quando eu assumi o ministério, me disseram, olha, ministra, não, a palavra gênero não pode aparecer em nenhuma lei federal, nem gênero alimentício. Para quem sabe o que é, né, a segurança alimentar nutricional, óbvio que a gente precisa falar de gênero alimentício, de todos os gêneros, né? Então, assim, o que isso retrata? Isso retrata uma posição, uma absoluta falsa moral, né? Uma posição retrógrada, fascista, uma posição, né, racista sempre. A gente viu o que aconteceu na pandemia com as mulheres negras periféricas, que foram as mais impactadas. A gente sabe até hoje o que acontece, né, em todos os meios, né, onde o Estado brasileiro está presente, onde a sociedade civil está presente, mas nem sempre tem a força e tem a organização para poder levar em diante uma agenda que tenha que ser democrática, que tenha que ser aberta, que tenha que ser livre de todas as amarras que nutriam os processos, né, de repressão e de violência em todos os sentidos, e principalmente em relação às mulheres. Então, eu estou dizendo isso porque eu penso que nós estamos no momento que sempre nos dá duas grandes possibilidades, né? Ou nós seremos derrotados por um processo misógino, por um processo de repressão, de violência, de todo tipo de discriminação, né? Ou nós, de fato, vamos ter vitórias importantes
em todas essas áreas, né? Eu perguntava esses dias para um amigo meu, que é analista de políticas públicas, eu perguntei, falei, mas o que está acontecendo? O que você acha que está acontecendo na sociedade? Ele falou, olha, eu acho que mesmo aqueles governos que entregam, que realizam, que reconstroem, que repõem as coisas, né, para a população, isso não está chegando na expectativa das pessoas. E eu disse, mas qual é a expectativa das pessoas? E ele me respondeu, né? Me assustei, claro, não queria ouvir isso, mas ouvi, não sei, não sei. Então, também aqui nesse lugar, esse é um espaço importantíssimo para vocês falarem. Hoje eu me reuni com os movimentos sociais aqui e tiveram 14 intervenções importantíssimas, que eu anotei todas, que eu vou levar, que eu vou retornar, né? Isso é assim, nós estamos diante de dilemas e de processos conflituosos, inclusive entre nós mesmos, que é muito difícil a gente ter resposta para as coisas. A única resposta que eu não tive dúvida, quando, esses tempos atrás, o ex-ministro da Fazenda, Fernando Haddad, me perguntou qual é o índice de, economista adora índice, né, estatística, então, qual é o índice de violência contra as mulheres no Brasil? Eu falei, no Brasil, 100%. Aí ele se assustou, como assim? Eu falei, 100%. Você conhece alguma mulher que nunca tenha se sentido desrespeitada, ofendida, humilhada, discriminada? Eu fui vereadora em Londrina lá em 2000. Nós éramos 3 em 21. Meu Deus, né? Era assim algo impressionante, sem necessidade, sem sentido, sem, né, razão. Mas era isso, porque isso foi sendo naturalizado, banalizado. As nossas vereadoras que hoje nos acompanharam, né, a Valentina, a Yasmin, a Márcia, enfim, né, podem dizer o que é uma mulher estar num espaço de poder. Como tantas, vocês como a Diana, me reunindo com as reitoras das universidades, né, elas diziam, contavam o que significava fazer uma campanha para a reitoria como mulher, e aí a Maria Santana, que se elegeu lá na Universidade de Tocantins, ela disse, você não tem ideia, ministra, do que eu vivi na campanha. E ela, felizmente, ganhou a eleição, vai fazer uma bela gestão, uma mulher negra com uma trajetória impressionante. Então, assim, esses são processos que, de fato, né, a gente vai precisando, às vezes a gente desiste fácil, e a gente acaba indo pelo caminho mais, o que se diz que é o mais normal, mais usual, né? E o mais usual, o mais normal é a alienação, não é? É a gente se alienar, é a gente se individualizar. E é claro que o capitalismo torce muito para isso, para a gente ser cada vez mais alienados, para a gente cada vez mais se dividir, disputar entre nós mesmos, às vezes os próprios movimentos sociais, às vezes os próprios partidos políticos de um campo democrático, mas que acaba se perdendo, né, nessas disputas, e aí acaba que, obviamente, que se entrega para o campo da direita, da extrema-direita, aquilo que eles precisam para eles poderem, de fato, ganhar, vencer, né, e mostrar a que vierem. Então, nesse sentido, é muito importante, vocês têm um peso muito importante, as universidades públicas todas. Me lembro da luta da gente do movimento estudantil, porque, claro, que no capitalismo as universidades, elas são, ou elas têm que servir ao sistema, ou elas são discriminadas, né? Elas são, a minha filha fala que tem muita gente, dos amigos, porque o neto estuda numa escola particular, eles dizem, vai estudar em qualquer lugar, menos na UEL. Olha só onde nós chegamos, olha o que foi feito com a cabeça das pessoas, né, no governo passado, que negou a ciência, negou a vacinação, que pôs arma na mão das pessoas, que, né, ofendeu, humilhou as mulheres, né?
Então, e a gente vai pagando um preço muito alto se a gente não se recuperar rapidamente. Então, eu posso dizer que eu passei pelo governo, voltei para Londrina, continuei minha luta, né, a militância nas áreas sempre de políticas públicas, andando um pouco o mundo, e a gente viu quanta coisa legal que a gente é capaz de fazer. Hoje, vendo os projetos de extensão aqui, né, eu me encantei, porque projetos, e aí assim, né, que pode ter uma reprodução, né, a Andréia está aí, coordenação, os professores estavam falando, apresentando experiências que, embora às vezes parecem muito pequenas, vão criando um jeito de ser, vão criando um método. E tudo que o Brasil precisa são métodos que se ampliem, que ganhem o coração e a mente das pessoas. As pessoas precisam ter sonhos, as pessoas precisam acreditar naquilo que dá realização, satisfação, né? Quando hoje à tarde alguém dizia que a questão da saúde emocional, né, aquilo que a gente estabeleceu como processos de saúde mental é fundamental, é isso mesmo. Quantos e quantas estudantes não vivenciam processos, né, de sofrimento, de dor, de depressão, de não querer acordar no outro dia, de não ter sentido, por N razões, né? Quantos, não é só estudantes, isso é para todo mundo, é a sociedade. E quando a gente tem uma direção política, quando a gente tem uma bandeira de luta, quando a gente tem um mote, quando a gente tem um sentido, um significado, é claro que é muito mais fácil da gente se juntar e da gente segurar o tranco, da gente ter resistência para fazer as coisas que a gente acredita acontecer. Então, quando eu volto, a gente viveu aquele período do golpe e foi quase um golpe fatal. A gente pode dizer que na transição 2022 para 2023, diziam o Brasil vai demorar 30 anos para se recuperar. E a gente, não, imagina, não é possível. Se, né, o presidente está eleito, ele vai conversar com todo mundo, ele vai dialogar, ele vai aplicar o recurso, ele vai as coisas, mas as coisas não são assim, né? A institucionalidade, os processos todos, né, as mentalidades, elas se modificam, e se modificaram muito com os processos de crise, e que uma conjuntura mundial tem muita influência sobre o que a gente sente, o que a gente pensa, o que a gente vive. As tais redes, né, muito determinam. Um dia o presidente Lula disse, sabe o que eu estranho agora? Antes, quando eu fazia um pronunciamento à nação, independente das pessoas concordarem ou não comigo, eu fazia e estava falado. Outro dia de manhã, a minha fala tinha repercussão e acabou, daquele jeito que eu falei. Hoje não, eu faço um pronunciamento às 8 da noite, no outro dia está todo mundo falando, pondo coisa na minha boca que eu não falei, e sou eu, é a minha voz, então é assustador, não é? E é isso, é com isso que a gente tem que lidar. Quando o ministro decidiu fazer com que proibir os celulares nas escolas, teve muita chiadeira, mas agora está todo mundo dizendo, os grandes países aí, com indicadores importantes da educação, já estão, inclusive, voltando os livros, né? Porque não dá mais para você ficar só com a internet, só com os mecanismos digitais para você ler, para você aprender, para você debater. Então, são processos que a gente também vai apanhando, vai errando e vai aprendendo e vai reconstruindo. O importante, e por isso, de novo, né, esse é um espaço de aglomeração de pessoas, né, de convivência cotidiana, diária. Quando a gente atravessa uma feira aqui, né, o que você vê ali na feira? Você vê pessoas que estão dispostas, né, a se organizar, a partilhar, a aprender, a trocar. É isso, e pode ser uma coisa tão simples, mas algo que leve a um outro tipo de organização societária. E é disso que a gente precisa.
E a gente só vai mudar essa relação tão desigual entre comunidades, entre raças, entre, né, essa grande diversidade, se a gente tiver a coragem e a ousadia de se abrir para isso, de fazer essa mudança. Não tem sido simples. Lá no Ministério das Mulheres, nós temos 3 grandes secretarias, uma que trata da autonomia econômica e política de cuidado, a outra que trata da articulação federativa, da relação com os estados e municípios, que também tinha acabado, e o sistema nacional que a gente está construindo de política para as mulheres. E quando a gente fala política para as mulheres, são todas as mulheres, todas. As mulheres das ruas, as mulheres migrantes, as mulheres negras, quilombolas, indígenas, pescadoras, as mulheres todas, idosas com deficiência, profissionais, todas, né? E trans, lésbicas, todas. E aí a gente pensa nisso, né? A gente vai tentando descobrir que processos que a gente vai fazer para mais rapidamente ter um acerto. E aí a Secretaria Nacional de Enfrentamento à Violência, que hoje, atualmente, tem sido, né, a que mais tem tirado o nosso sono e tomado, né, os nossos debates, os nossos aprendizados. E a gente tem andado o país exatamente para entender o que está acontecendo nas realidades, como é que a gente pode alterar isso, né? No caso de Foz do Iguaçu, hoje a gente fez também uma reunião legal com o juiz, com o defensor, com juíza, com promotoria, com a Secretaria Municipal das Mulheres, com todas as instituições, Patrulha Maria da Penha, que vão coabitar a Casa da Mulher Brasileira. Mas isso não é suficiente, né? É preciso que a mídia, é preciso que todos os movimentos sociais, os sindicatos, as igrejas, os empresários, aqueles e aquelas, as universidades, né? E a Diana tem acompanhado esse processo. Nós assinamos um protocolo com a educação, que eu acho que talvez seja a medida mais estruturante, porque a partir de agora, regulamentando a Maria da Penha vai à escola, todas as crianças do ensino básico, que envolve fundamental e médio, vão estudar, vão ter como conteúdo a questão do direito das mulheres e a questão das violências. E para as universidades federais, estaduais, municipais, institutos federais, pelo menos uma cuidoteca em cada uma para as mulheres estudarem à noite, núcleos de acolhimento de estudantes, né, e servidoras, das estudantes e servidoras, e na graduação e pós-graduação, conteúdos que tratem disso. Então, se a UNILA, eu estava dizendo isso hoje, já com essa história que vocês têm e com essa pluralidade que vocês têm, né, com o multilateralismo, com a região, vocês podem muito, né? Assim, como é que imediatamente vocês vão começar a trabalhar com os professores para que em todas as disciplinas esse debate de gênero, e raça e etnia aconteça? É isso que vai mudar a mentalidade das novas gerações. Sem isso, a gente pode, claro, a gente vai continuando, fazendo o que Casa da Mulher Brasileira, centros de referência, fortalecendo a rede. Nós temos o Ligue 180, e que é, de fato, não sei se está aqui, Ju? Será? O Ligue 180, acho que não, está aqui, ó. Aqui é um folheto que vocês estão recebendo com o QR Code das nossas produções. E que bom se a universidade incorporasse esses textos, porque aqui é mesmo especificidades de cada área, né, trazida aqui. E aqui um texto que fala da violência contra a mulher, quais são as violências, quais são os tipos, e que o Ligue 180, que não é mais um canal só de denúncia, é de denúncia, de orientação, de identificação. Quem contou hoje que quando chega numa delegacia as pessoas falam, não ligue do 180 não, que eu resolvo aqui, para tentar, né, desestimular que as mulheres façam a denúncia. Mas que roupa que você estava quando aconteceu?
mas você tem renda suficiente para se manter denunciando o seu parceiro? Você tem certeza? É isso que você quer? Então, tem de tudo, a gente sabe. E esse processo não é simples. Esse pacto do Brasil contra o feminicídio dos 3 poderes, eles envolvem exatamente isso. Leis que atendam, respondam. Que leis aqui tem na Câmara de Vereadores e Vereadoras de Foz do Iguaçu que não estão sendo aplicadas? Quais as leis que precisam ainda ser aprovadas no Estado do Paraná e no nível federal? A nossa tarefa lá é essa. Nós conseguimos a lei da adultização das crianças para regulamentar acesso à internet. Foi um passo importante, uma conquista importantíssima. Nós sancionamos a lei das doulas. As doulas agora, tem alguma doula aqui? Não. Geralmente tem, né? É uma doula que é agora profissional de saúde. Então, as unidades básicas de saúde vão querer as doulas, que são aquelas profissionais que no momento do parto informam, elas não são parteiras, mas elas são cuidadoras, elas informam, orientam, esclarecem, dão segurança para as mulheres. É incrível assistir um parto com uma doula. E agora elas passaram a ser profissionais de saúde, assim como as parteiras também serão. Porque é muito importante, pode ser que aqui em Foz tenha poucas, aqui tem parteiras ainda? Deve ter, né? Mas em grande parte do país, que é longe, que é distante, que tem cidades ribeirinhas que estão a 3, 4, 30 horas de barco para chegar, as comunidades indígenas pleiteiam muito as parteiras e as doulas, né? Então, isso impede o quê? A violência obstétrica, que é uma demanda, uma reclamação das mulheres. E aí, e assim por diante, né? A lei que hoje foi falado também da violência vicária, onde o agressor, ele agride os filhos, matam os filhos, como aconteceu lá em Goiânia e em tantos outros lugares, para atingir a mulher. Então, agora também tem uma lei que ela criminaliza e é bem determinada em relação, né, às punições. Estamos lá com a lei que criminaliza a misoginia. E aí eles diziam, mas como que vai mensurar a misoginia? Obviamente que tem uma lei que está tramitando, já passou no Senado com unanimidade, foi para a Câmara e lá está ainda tramitando nas comissões. É muito importante que vocês, que a universidade, que o movimento estudantil, que as entidades mandem para os nossos deputados federais e mande para o presidente da casa, que vocês, né, se forem a favor, que banquem, né, que a Câmara aprove essa lei que criminaliza a misoginia. Isso vai ser um passo muito importante, inclusive completando aquilo que já tem lá na Lei Maria da Penha. Então, quando a gente organiza a legislação, quando o Executivo amplia e melhora as políticas públicas da saúde, da educação, da assistência social, do trabalho, da economia solidária, da agricultura, né? Olha aí, quando a gente volta, nós tivemos que voltar, acabou. 2016 e 2022 tinha acabado PAA, cisternas, restaurantes populares, quintais produtivos, isso teve que voltar tudo. Só que uma coisa é você reconstruir, né? Porque você perdeu 6 anos, nós perdemos 6 anos da grande maciça maioria das políticas públicas que podiam já estar muito mais avançadas em quantidade e qualidade. Quando se decide por um orçamento secreto, sabe o que é isso? Um orçamento secreto. Quando se decide por emenda PIX, que eu como deputada vou mandar para a Diana 1 milhão, mas ninguém precisa saber que é a Diana e nem o que ela vai fazer com o dinheiro. Isso é emenda PIX, que versou o tempo todo no governo anterior. Quer dizer, isso é um esculacho, né, público, geral. Não é possível. Então, agora o Executivo tem essa obrigação, olhar o que está fazendo, o que está dando certo, o que precisa avançar,
para a gente ir para frente. E o sistema de justiça é a mesma coisa. Tem um protocolo de gênero que todo magistrado tem que seguir quando ele vai dar uma sanção, quando ele vai fazer um julgamento. Se ele segue, é muito menos possibilidade de ele errar, dele julgar errado um caso. Mas se ele não segue, ele faz da cabeça dele. Então, o Brasil é um país, e graças à sociedade civil, graças às universidades, graças aos trabalhadores e trabalhadoras desse país, a gente avançou muito. Eu estava dizendo hoje que a área de cultura é incrível, a cultura transforma uma sociedade, dá espaço para a cultura, para o esporte, isso refaz uma pessoa. A gente sabe que todos os processos de recuperação, inclusive de saúde mental, emocional, psíquica, ela se dá muito pela cultura, pelo lazer, pelo esporte, né? Então, é isso. E aí, a pergunta é, né, como é que está a formação desta universidade, da UNILA, do ponto de vista desses conteúdos todos, né? Como é que está a prefeitura, esse mandato municipal, está atendendo às necessidades, está avançando ou não? Como é que está o governo do estado? É assim que a gente vai sair do lugar. Porque senão, nem quando a gente sair daqui formado, a gente vai ter paz, né? A gente vai poder se realizar profissionalmente. Porque aí você não encontra espaço para você aplicar aquilo que você sonhou em ser e fazer. E quanta coisa legal que tem, do ponto de vista da tecnologia, da criação, de tudo. Eu estava dizendo que o Parque Tec está aplicando um sistema BIM, né, para a construção da obra, que eles já estão ensinando a nossa equipe técnica lá no Ministério das Mulheres, para que outras casas da mulher brasileira sejam construídas conforme a tecnologia, o sistema daqui, porque traz economicidade, traz modernidade necessária, traz agilidade. Então, claro que a gente tem respostas para as coisas do mundo, né? Basta que a gente tenha a coragem, a capacidade de poder pôr em prática isso. Então, eu acho que eu já passei, ninguém me controlou, gente, o tempo. E daí, vamos terminar, né? Eu quero dizer que, assim, nós estamos no momento eleitoral, é sempre um momento que a gente pode fazer, tem dois caminhos, sempre tem dois caminhos, né? Ou a gente vai se alienar e dizer, não, o voto é meu, o voto quem quiser acabou, ou eu vou me dedicar a isso e vou dizer, olha, nós temos várias possibilidades, né, para eleger um presidente, para eleger um senador, uma senadora aqui no Paraná, para eleger governador ou governadora, para eleger deputados e deputadas estaduais, federais. E o que a gente vai fazer? Esse é um debate que a universidade tem que dar centralidade, porque depois que a gente elege, a gente fica quase que se cria uma parede. Eu fico pensando, falo, meu Deus do céu, quando a gente tem o resultado das votações lá, eu fico pensando, falo, meu Deus, a população não sabe nada do que está acontecendo aqui. Porque se ela soubesse, ela ia ocupar. Como eu fazia mestrado na PUC de São Paulo, várias vezes a gente dormiu naquele tapete verde e vermelho lá, porque a gente queria a Constituição de 88, lá atrás já. Eu me formei em 79, e a gente já queria. E a gente sabia que se a gente não resistisse, se a gente não fosse ocupar lá, não ia sair a Constituição de 88, como saiu. E não saiu como a gente queria, mas saiu melhor do que a direita quis. Saiu com mais democracia, com mais participação, com mais recursos para as políticas públicas, né? Com mais transparência. Então, a eleição é esse processo, é um processo político que a gente tem que desejar discutir, desejar escolher. E aí eu faço, claro, né, acho que eleger uma mulher, eleger mais as mulheres é muito importante. Ter esse horizonte de paridade é muito importante, porque é muito diferente quando as mulheres ocupam um espaço de poder, seja onde for, em termos de compromisso, de sensibilidade, em termos de... É claro,
Nós não podemos, isso não é de um jeito que não se reconheça. Claro que tem mulheres de direita, mulheres repressoras, mulheres autoritárias, mulheres tem, né? Isso não há dúvida. Mas na escolha que a gente fizer, qual é o perfil das pessoas que a gente quer? Isso muda tudo, gente, muda tudo. Porque quando a gente precisa, você vai para cá, eu não sei se vocês costumam, mas a Câmara de Vereadores também é assim. Tem 14 aqui? 15 vereadores, 4 vereadoras. Vão lá numa sessão para ver como é que é. Eles se irritam quando a população vai lá, porque eles se sentem vigiados e eles não querem. A tendência de quem é autoritário, de quem não está com o povo, é assim. Eles se irritam. Eu lembro como é que era na Câmara de Londrina, quando queriam mudar a rua, o zoneamento, eu falava, ligava para gente, se vocês não forem lá hoje, essa rua vai virar comercial, essa rua vai virar não sei o quê. Aí lotava a Câmara, eles ficavam muito bravos. É isso, tem que ter estratégia, porque ou a gente tem um projeto ou não. Né? Plano diretor, plano, né, de organizar a cidade, de dar espaço para a cidade. Né? Os planos são muito importantes, os planos diretores de uma cidade, porque isso rebate no meio ambiente. Né? Olha, foi tão importante essa COP que todo mundo apostava que ia ser um esculacho, que ia ser um fracasso. Foi incrível os resultados, e a gente conseguiu colocar pela primeira vez nos resultados da COP o plano de ação de gênero e clima. Isso foi muito importante. A gente tem, inclusive, nós lançamos lá uma cartilha que é exatamente, que está aí para vocês depois olharem, que é exatamente uma cartilha que fala do plano Mulheres nas Ações Climáticas. Essa cartilha é muito legal. Assim como que o Ministério do Turismo fez, é um guia para as mulheres que viajam sozinhas. Por quê? Porque o presidente chamou todo mundo e falou o seguinte: cada um no seu canto, no seu tema, tem que ter uma política para as mulheres. Vocês chamem o Ministério das Mulheres, conversem, vejam qual é a demanda. O Portos e Aeroportos fez a campanha do Assédio Não Decola, porque tanto as mulheres quanto as trabalhadoras dos aeroportos também se sentem absolutamente assediadas, né, e sofrem violência. E o presidente Lula também entende que essa conversa de violência tem que chegar nos homens. Por isso ele tem estimulado que os homens se reúnam. Quem sabe, eu já sugeri hoje lá e topamos fazer um evento, uma atividade com os homens, com os servidores da Itaipu. Quem sabe a UNILA faz uma reunião, uma plenária com os homens, tem um professor, inclusive, que trabalha com isso, não é? E aí, por quê? Porque é um novo aprendizado mesmo, uma nova cultura, é uma ruptura com algo que a gente precisa aprender, né? E aí, lá no sindicato do ABC Paulista, fizeram um papo de homem, violência contra a mulher, temos que dar um fim. Então, tem muita coisa boa acontecendo, infelizmente, a gente tenta, mas tem muita dificuldade em termos acesso às mídias, né? A gente vai tentando, mas aí chega a época eleitoral, é pior ainda. Então, assim, a gente precisa se interessar, a gente precisa entender o que está acontecendo, como hoje os movimentos sociais fizeram aqui. A gente precisa disso, aqui é bom, aqui não é bom, né? Isso está dando certo, isso não está. Não é tão complicado como a gente imagina, porque a gente vai segmentando. Ah, é vereador? Que se vire. Vereadora? Faça. Né? É deputado, é presidente? Se vira. E aí, se a gente perder o controle, se a gente não tiver participação, todos os conselhos são muito importantes. Quem aqui é conselheiro ou conselheira de algum conselho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Você subiu na tua mão, não. 10. Então,
Olha só, a gente precisa participar. Isso é quase um dever cívico, né? Porque a Constituição do Brasil possibilitou isso. Na minha época de estudante, quando o professor falava, ficava uma pessoa passando ali para ouvir o que o professor estava falando. Nem sonhar de ter um livro de filosofia embaixo do braço, de ler Marx, de ler... Não, de jeito nenhum. Né? Isso lá na década de 70. A gente foi conquistando isso. Mas agora a gente tem que saber o que faz com essas conquistas, né? Com essa possibilidade de participação. E as conferências são para isso. Hoje as promotoras populares estavam aqui dizendo isso. Fizeram curso, se formaram, tem uma contribuição a dar. E assim vai acontecendo, né? A gente pode fazer muita coisa legal. A gente só precisa ter rumo, ter direção, e uma direção política. Vocês que são, quem vem de outros países, pensar que mesmo, não sei, tem um percentual de quem permanece no Brasil ou voltam? A maioria fica? A maioria fica. Ok, ótimo, não tem problema nenhum ficar. Mas quem voltar, e mesmo quem ficar, claro que pode contribuir com o seu país. Isso é muito importante, porque não basta, o Brasil não se basta, nenhum país se basta. E quanto mais a região, eu fico pensando, eu estudava em escola pública, mas tudo era Disney, tudo era Estados Unidos, tudo era... Aí quando eu comecei a viajar, eu falei, nossa, mas que enganação que fizeram com a gente. Porque eu fui para Guatemala, um país maravilhoso, Uruguai, Chile, Paraguai, todos os países, Costa Rica, né? Enfim, El Salvador, a época que eu fui, tinha um baita governo, foi maravilhoso. E, no entanto, sempre desvalorizado, sempre, né? Porque tem uma mistificação, é preciso reproduzir um pensamento mercantil, um pensamento, né, americanizado. Então, e não é fácil a gente lutar contra isso, mas se a gente se juntar, a gente consegue. Então, eu desejo muito, né, que assim, primeiro, que vocês, de fato, enquanto universidade, eu já estou levando um pedido para que tenha um hospital universitário, não é isso? Da universidade. Um hospital universitário, é isso? E falaram, né, de uma maternidade, várias coisas. Então, é importante que a gente discuta, que a gente fale, que a gente construa uma proposta, uma ideia de cidade, uma cidade saudável, uma cidade que cuida do seu ambiente, do seu verde, do seu ar, dessa cidade que é tão linda, que é fronteira, e a fronteira, claro que a fronteira enriquece, ela traz muitos dilemas, mas uma fronteira enriquece muito os países, né, envolvidos. Então, acho que tem toda a possibilidade de que Foz do Iguaçu seja uma cidade muito menos violenta, muito menos. Nós não queremos nenhuma violência contra as mulheres. Nós queremos as mulheres vivas, nós queremos as mulheres sujeitas, participantes, protagonistas das suas vidas, das suas histórias, junto com seus parceiros, junto com toda a sociedade. Queremos meninas, crianças e meninas vivas, cuidadas, né? É um absurdo o número de estupro que se tem nesse Brasil, 228 por dia. Quer dizer, não é possível. Nós temos que nos incomodar com isso, né? E provavelmente muitas e muitos aqui já viveram isso. Agradeço esse livro que eu ganhei, olha que lindo. Vozes Mulheres da América Latina, muito legal, vou ler com carinho. E parabéns pela produção dessa universidade, parabéns pelas iniciativas todas e parabéns, né, pela realização de muitas coisas que vocês têm feito. A UNILA, de fato, se tornou para o Brasil uma marca, e uma marca que vem de muita, muita luta. Claro que eu sei, se eu perguntar para um estudante, para uma professora, claro que eu sei que tem erros, que tem falhas, que tem problemas, que tem dificuldades, mas isso também vai ser construído e reconstruído, como o Brasil está sendo, né? Com muita participação.
tá bom? Então, eu agradeço a oportunidade de estar aqui, me coloco à disposição, acompanhem, entrem no site do Ministério das Mulheres, deem as sugestões de vocês, leiam os nossos materiais, quem tiver material legal, manda para a gente, que a gente quer reproduzir, a gente quer aprender cada vez mais. Nós temos que encontrar, de fato, uma saída para essa situação tão difícil que é a violência hoje, atualmente, no país. E que isso tem a ver com o que nós vivemos anteriormente, isso tem a ver com essa instabilidade que a gente vive no mundo. Mas nós podemos exatamente começar por aí, declarando o Brasil livre de todas as violências, um Brasil de paz, um Brasil que tem rumo, um Brasil que tem democracia, que tem participação, que tem o protagonismo de todas, com igualdade de gênero, raça e etnia. Obrigada, gente. Boa noite. Até a próxima oportunidade.